HGLG11, o Fundo de Galpões Logísticos da Pátria. Vamos ler o relatório de setembro de 2025, divulgado agora, no dia 13 de outubro de 2025. Continuar o acompanhamento do fundo, ele que iniciou as atividades em março de 2011, bem consolidado aí no mercado, tem hoje um total de patrimônio líquido de 5 bilhões 500 milhões, a cota patrimonial a R$ 162,50, valor de mercado de 5,5 bi, a cota mercado aí na casa dos R$ 159, veremos adiante. Ele que conta no seu portfólio com 28 imóveis, 148 inquilinos, uma ABL total de 1.595.000 metros quadrados, 4,4 anos é o prazo médio dos contratos, 2,9% de vacância física, um preço médio do portfólio a mercado de R$ 3.600, um aluguel médio do portfólio de R$ 26,50 o metro quadrado, e na data que eu gravo com vocês, o HGLG11 cota na B3 a R$ 159,98, dentro de um P sobre VP de 0,99, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 10,86%. A cotação chegou aos R$ 148 em fevereiro de 2025 e agora repousando na casa dos R$ 159. A última distribuição foi paga agora, no dia 14 de outubro de 2025, segue R$ 1,10 por cota, fazendo um yield mensal de 0,68, anual de 8,24%. E se o cotista tivesse investido R$ 1.000 em HGLG11 há 2 anos, teria hoje R$ 1.191,30, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, o HGLG11 consegue superar em pequena medida o IPCA e o IFIX, mas não supera o CDI, retornando no período 19,13%, enquanto o CDI retornou 25,37%, o IPCA 9,56% e o IFIX retornando 12,03%, então ponto relativamente positivo para a rentabilidade do HGLG11. Mas, voltando aqui para o relatório gerencial, de saída, a gestão destaca o início da 10ª emissão de cotas lá do HGLG11, tem como objetivo a captação do montante total de 2 bilhões e o período de exercício do direito de preferência foi até o dia 14 de outubro de 2025 e o exercício do direito de subscrição das sobras do montante adicional vai até o dia 22 de outubro de 2025. Então, para aqueles que se interessam em ingressar no âmbito da 10ª emissão de cotas, atenção a estas datas. Em relação ao resultado do fundo, ele apresentou agora em setembro uma receita total de R$ 1,38 por cota, o que levou a um resultado total de R$ 1,09 por cota. A receita de locação extraordinária foi impactada pelo recebimento antecipado da uma fração de aluguel trimestral lá da Volkswagen HGLG Vinhedo, formando R$ 7.200.021 por cota. Também no mês houve o pagamento da última parcela do ativo Goiânia, no valor de 77 milhões, com uma correção monetária adicional de 1.200.000, o equivalente a 3 centavos por cota, conforme já previsto contratualmente. A gestão destaca que optou por descontinuar posições em ativos líquidos em crise e FIIs, o que gerou um resultado adicional de aproximadamente R$ 600 mil, 2 centavos por cota. Em relação às movimentações, segue lá a vacância na casa de 2,9%. Para setembro, tem projetada a movimentação da saída da West Wing lá no Cislog no próximo mês e a entrada da Cinedux simultaneamente, mantendo o imóvel totalmente locado lá em relação ao HGLG São José dos Campos. Em relação à saída da Êxito e da Roja do Cislog e também da Plastic e Omnium lá em São José, as 3 operações são esperadas por ocorrer agora em novembro de 2025. Em relação ao desenvolvimento, segue lá 97% do ativo Simões Filho, veremos adiante. E em relação à alavancagem do fundo, ele encerrou com 12,1% no portfólio, 14,3% já considerando o volume da dívida contraída via SPE. Em relação às revisionais, ela destaca que completou um ano para o HGLG Goiânia com a operação de cap rate de 7,8%, com aluguel médio inicial de R$ 20,80 o metro quadrado. Em relação à rentabilidade do HGLG11 no mercado secundário, no mês, ele rendeu 5,3%, enquanto o IFIX retornou 3,3% e o CDI bruto retornando 1,2%. Nesta distribuição de R$ 1,10 por cota, ela faz um yield anualizado a mercado de 8,1%, um yield anualizado em relação à cota patrimonial também
de 8,1%. Para a DRE do fundo, em relação a setembro de 2025, R$ 1,38 de receita total, R$ 1,09 por cota de resultado distribuível, dos quais ele distribuiu R$ 1,10. R$ 1,28 fica para o recorrente aqui do fundo, 10 centavos para o não recorrente, 29 centavos de despesas recorrentes, consumindo 1 centavo da reserva, ela que agora saindo de 50 centavos para apenas 49 centavos, deu um resultado distribuído de R$ 1,10. Em relação ao passivo do fundo, 672 milhões, 5 bilhões 760 em imóveis, 672 milhões nas aquisições, finalizando um patrimônio líquido total na casa de 5 bilhões 490. Em relação às parcelas a receber, 35 milhões e até 12 meses, já nas parcelas a pagar, em até 6 meses, 136 milhões e a partir de 12 meses, 536 milhões. Já em relação a este saldo devedor, lembrando que o fundo forma um total de 12,1%, 664 milhões agora em 2025, vem decrescendo bastante até 2035, quando ele chega na casa de 186 milhões, 3,4% do patrimônio líquido do fundo em relação à alavancagem. Desta alavancagem, 12 milhões e 300 ele tem para amortizar agora em 2025, são ao todo 6 CRIs, principalmente focado aqui no CRI raio 30 de 410 milhões, uma obrigação em relação a este saldo devedor. Lembrando também que ele tem 23 milhões em relação a operações compromissadas, a alavancagem total que sobe até 60 milhões lá em 2030, quando ele chega na casa aproximada de 5% de total de alavancagem. Em relação aos imóveis, 44% ficam aqui para outros, mas ele tem aqui também 8,9% da exposição no DCB, 68,1% da exposição para o estado de São Paulo, seguido do estado de Minas Gerais, 14,7%. São 28 ativos diversificados em 6 estados, aproximadamente 1.600.000 metros quadrados de ABL. A maior exposição por classe de ativos fica para o AA, 47%, 29% para os imóveis classificados como AAA. E, em relação à alocação por segmento dos inquilinos, 25% fica para e-commerce, o maior inquilino do fundo segue o Mercado Livre, 13%. Em relação à alocação dos contratos, 70% ficam para típicos, 85% deles indexados ao IPCA. Em relação aos reajustes, 4% para novembro, 52% de revisionais em 2025, 12% dos contratos vencendo agora em 2025 e a vacância reduzindo bastante para apenas 2,9% agora em setembro de 2025. Para as vacâncias, a maior vacância delas segue aqui para o DCR, 13,5%, tem 6,7% para o CLE, 1,8% para Goiânia, o Cone MM2, 27,9%, lembrando que ele tem também 7,3% para o Itupeva G100, 18,2% para o Itapevi, 9,1% para o Duque de Caxias e 17,1% para o Cone G06, formando 2,9% de vacância física. Lembrando que todas essas movimentações, concluindo aqui para as saídas dos 3 inquilinos agora em novembro, estima-se então que a vacância física do fundo suba para 3,3% agora em janeiro de 2026, e em relação ao upside de receita imobiliária por cota, ele tem um potencial de R$ 1,25 por cota, mas hoje ele faz uma receita de locação recorrente de apenas R$ 1,10 por cota. Lembrando que ele tem 11 centavos de carência e desconto, 44 mil metros quadrados de ABL em total de minutagem e ele segue com aquela persistência em relação ao HGLG São José dos Campos, um ativo que segue aí com uma disponibilidade acima de 15%. Em relação ao desenvolvimento lá de Simões Filho, segue na casa de 98%. A gestão comenta que as vistorias para entrega do locatário já foram agendadas e ele tem aqui também uma obra em relação àquela contenção. Se verificarmos aqui na fotografia, houve um deslocamento de terra em relação a um pequeno talude e em relação a esta operação, ela segue na casa de 95%, formando ainda 5% para conclusão, a fase que ainda se encontra em discussão técnica. Esta obra tem hoje um total valor de estimado de 265 milhões, já em vias de ser entregue para o seu inquilino. Em relação à carteira de ativos em fundos imobiliários, o HGLG11 tem hoje um total de 1,71%, a maior exposição é para o INLG11,
Ele que, por conta desta operação para amortizar o HGLG Goiânia, se desfez aqui de aproximadamente 0,5% das alocações que ele tinha em fundos imobiliários, saindo de 5,5% para agora 5%. Em relação à movimentação do fundo no mercado secundário, 7 milhões e 200 ao dia, 3% de giro, e ele sobe aos 511 mil cotistas agora em setembro de 2025. Perfeito, pessoal? DHGLG11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Perfeito? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.